Débora, eu fiquei a tarde toda pensando na resposta, porque teve uma época da minha vida, logo quando eu comecei a frequentar a igreja assim, eu tinha muito medo de Deus. Eu via Deus como algo muito distante, a ponto de eu orar e dizer assim, eu não quero ouvir sua voz, porque eu tenho medo de ouvir sua voz, porque eu não reconhecia o amor dele, entende? Para mim ele era um Deus que me condenava e que me punia porque eu errava, porque me punia porque eu não conseguia me encaixar no padrão que as pessoas anunciavam, que ele exigia. E eu tinha muito, muito medo de Deus. Esse é o Pensando em Voz Alta, falando para você, repetindo para mim. Oi, gente! Hoje eu quero compartilhar uma reflexão que começou com uma frase simples, mas que virou, sabe, um confronto assim dentro de mim. Eu tenho uma amiga, essa aí que vocês ouviram esse áudio, que é a Fernanda Nunes. Ela é da minha turma da EBD e do Clube do Livro, que não tem nome. E ela sempre diz ela sempre diz algo, na verdade, né? Que fica ecoando assim na minha cabeça. Ser cristão é ver tudo ao contrário. Tudo que a gente aprende no mundo, comportamento, pensamento, forma de viver, é tudo ao contrário. Lá em Romanos 8,15 diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba Pai. E aí eu comecei a pensar, para quem é criado na igreja, né, deve ser bem diferente. Eu, inclusive, não tenho propriedade para falar sobre isso. Mas se você, né, que me ouve aqui, cresceu na igreja, depois me conta, né, como foi para você reconhecer Deus como Pai. Mas mesmo para quem não cresceu nesse ambiente, esse encontro com a paternidade acontece. E esse encontro com a paternidade é particular. Escuta só como foi o processo dessa pessoa. Enxergar Deus como Pai é saber que não estou só. Enxergar Deus como Pai é saber que me ouve e saber que eu posso chegar perto a qualquer hora, em qualquer situação, que eu não preciso marcar horário para falar com Ele, que Ele vai me ouvir e que Ele vai ter uma palavra, uma direção, algo que vai alcançar meu coração naquele momento e vai me acalmar, vai me mostrar que eu posso continuar, que eu posso recomeçar, que eu posso olhar para frente, que tem um futuro, que tem um lugar para se chegar. É saber que o olhar dele não é um olhar acusador, é um olhar de amor. Porque assim, né, olhando de fora, eu imagino que essas pessoas, né, que crescem no lar cristão, vive ouvindo que Jesus é o centro, que Deus provê todas as coisas, que Ele cuida, que Ele sustenta. Agora, para quem vem de fora, para quem não foi criado nesse ambiente, não teve uma base cristã desde pequeno, é diferente. Não é impossível, mas é mais difícil, porque a gente vem, né, para Cristo, né, vem carregando muita coisa, muita bagagem do mundo, muita bagagem de pensamentos, de ideologias, de dores, crenças, coisas que, sem perceber, vão travando a nossa abertura para o amor de Cristo, para a paternidade de Deus. Isso me toca muito de forma pessoal. Eu não tive pai presente. Na verdade, meu pai nunca chegou a me registrar, né? E aí, você se vê de cara com Deus dizendo que é seu pai, que cuida de você, que te protege, que é sua torre segura, seu refúgio. E não é automático confiar. Não é simples, porque isso confronta tudo que você viveu até
aqui. E aí vem aquele pensamento: como assim? Como assim eu tenho um pai? Como assim eu fui adotada? Como assim eu fui comprada por alto preço? Isso buga a nossa cabeça, ou pelo menos a minha buga demais. Percebo como é pessoal, para cada um é um desafio. Esse encontro com a paternidade é particular para cada filha, sabe? Ouve só mais essa experiência. Enxergar Deus como Pai é a certeza de nunca estar só. Ele é um Pai presente nos melhores e nos piores momentos. No momento que celebra com a gente as nossas conquistas e alegrias, mas é também aquele que está ao nosso lado quando estamos tristes, sentindo dores, e Ele está ali. Ele também é aquele que pega a nossa mão e nos ensina aquilo que nós não sabemos. Nos ensina muitas das vezes de forma inusitada, de uma forma que a gente acha que não deveria ser até. Mas Ele é didático, Ele tem estratégias boas para ensinar o filho. Enxergar Deus como Pai é saber que em cada momento, seja ele experiências grandiosas ou mínimos detalhes, Ele sempre vai utilizar de tais situações para nos ensinar, para que possamos crescer e nos tornar filhos, né? Bons filhos, seja bons profissionais, né? Independente do que seja, Ele quer nos tornar bom. A cada dia quer nos melhorar e nos lapidar. Esse é o papel do Pai. Enxergar Deus como Pai é essa certeza de que Ele entregou seu único filho. Fez sacrifícios, porque só um verdadeiro Pai é capaz de sacrificar-se por amor a um filho. E no meio disso tudo, existe algo muito lindo acontecendo. Porque mesmo com toda dificuldade, com toda resistência, com toda bagagem, descobrir o amor de Deus é algo inexplicável. É algo que você que ainda não chegou lá, sabe, que não reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador, como o maior amor do mundo, você só vai entender quando você chegar lá, né? É inexplicável. Eu cheguei, né? Mas eu ainda não consigo te explicar. É um amor que atravessa, que constrange, que alcança lugares que ninguém mais alcançou e nunca alcançará. E sinceramente, sei que transforma. E depois disso, vem muito mais. Muito mais coisas que a gente vivencia com Deus, que a gente aprende com Deus, que a gente aprende na caminhada. E muitas outras coisas que a gente vai falar em outros episódios, né? Se Deus quiser. Talvez seguir a Cristo seja exatamente isso. Reaprender. Reaprender a confiar. Reaprender a descansar. E, no meu caso, aprender a ser filha. E para quem, né, teve seu pai humano, reaprender a ser filha, porque o amor de Deus é diferente, não é como o do pai humano. Pensar em Deus como pai, há um tempo atrás, me deixava aflita, porque eu não conseguia ver Deus como um pai, porque eu estava ligando a figura paterna humana. E hoje a gente vê a falta, né, do pai paterno em muitas famílias. Graças a Deus não é o meu caso. Mas assim, eu o enxergo sim como o meu pai, o meu amado, que nos momentos mais difíceis eu sei que Ele está comigo, que Ele é o meu amigo, que supre as minhas necessidades. E eu só posso dizer que eu o amo, verdadeiramente, Ele é o meu amor. Que Deus nos ajude a permitir esse processo, a nos permitir passar por esse processo. Mesmo quando for desconfortável, mesmo quando não fizer sentido nenhum. No começo, só no começo que não faz sentido. Porque no final,
é amor. Simplesmente é amor. Antes de encerrar, deixo com vocês os louvores da caminhada de hoje. Música 1, hoje temos duas. Filho Amado, de Gabriel Guedes, e música 2, Que Amor é Esse, de Luma Elpidio. E antes de eu seguir, eu quero agradecer as minhas amigas que se dispuseram a gravar os áudios, a enviar os áudios. Muito obrigada, meninas. E eu de cá, sigo, pensando em voz alta. Mas que